Eu sou Eduardo, E Alessandra. A gente é casado Há 20 anos. há 20 anos esse ano. Esse ano completamos 20 anos. Conhecemos o Vida Pura desde 2018. Eu acho que a Lê pode falar melhor, porque infelizmente ela foi a mais atingida por causa do meu vício, né? Ela, graças a Deus, não tem esse vício, né? Ela foi para o Vida Pura para me apoiar, e eu acho que ela pode dizer mais como tudo começou, até porque ela fala melhor, porque eu fico nervoso, eu vou enrolar bastante, e dizer como está agora, né? Que ela mais atingida, e como Vida Pura começou e no meio e agora, né? Como que está o Vida Pura na nossa vida, né? Não que eu fale melhor, tá, gente? Fala. Isso aí é você fala assim, tá? Mas assim, como ele disse, nós conhecemos o Vida Pura em 2018, no final de 2018, e através de um casal de amigos nossos. A gente estava passando por um momento muito difícil, acho que o momento mais difícil do nosso relacionamento. A gente já era casado há bastante tempo e a gente tinha muitas dificuldades. E a gente sempre conversava e eu queria entender, eu sempre achava que de repente tivesse alguém, né? Um terceiro alguém na história, e eu não conseguia entender e a gente tinha muita dificuldade. E numa dessas conversas que a gente teve, bem assim, aquelas conversas, né? Decisivas. Ó vai, eu acho. E aí eu falei pra ele, eu não consigo entender, sabe? Não dá pra continuar desse jeito, e aí? Aí ele me disse assim, você não sabe o que eu tenho vivido. Aí eu disse, então fala. E aí ele disse, não, eu tenho medo. Eu tenho medo de abrir pra você o que eu tenho vivido, no secreto, e o nosso casamento acabar. E aí eu disse, do jeito que tá, você acha que tá indo pra onde, né? Então fala. Porque assim, eu só vou conseguir te ajudar se eu souber o que você está enfrentando. Eu achava que eu poderia tirar de letra, que seria uma coisa muito, né? Um problema. Eu não imaginava que era algo assim para mim, algo muito impactante. Naquele momento ele me disse que havia passado por dificuldades na infância, que ele havia sofrido abusos de mulheres e homens, e isso tinha transformado a história dele. E ele era viciado em pornografia e tinha tendências homossexuais. A gente já era casado há muito tempo. E aquilo assim abriu meu chão assim. Eu falei, e agora? Para completar, ele falou assim, não conta pra ninguém. Eu falei, como que eu seguro isso pra mim? Com quem que eu posso? Sabe, assim, eu entrei assim em depressão. E eu fiquei muito, sabe, mexida, e meu mundo caiu. E, como eu disse, esses amigos, eu falei assim, eu não posso não contar para ninguém, eu preciso falar com alguém. E aí ele falou assim, não, tudo bem, você pode falar para si. E aí eu falei, me ajuda. Nessa época o esposo dela já estava fazendo teologia, e aí ele falou assim pra gente, olha, tem um ministério que é muito sério, que eu já ouvi falar nos meus estudos, né, como teologando. Eu procurei ele e contei tudo para ele também, né, tudo que eu tinha passado, meu vício, tudo, e foi quando ele falou do Ministério da Vida Pura, né, que ele estava conhecendo também. Sim. Aí ele falou que tinha o contato, tinha o presencial, né? Tinha o pessoal que se reunia, tinha os estudos, né? E aí foi quando a gente fez a inscrição. Eu fiz a inscrição e... A gente mandou um e-mail, né, para a Vida Pura, e eu anotei no meu celular. Primeira vez que nós fomos no Tatuapé, dia 2/2/2019. E a gente esteve lá, e eu lembro que naquele dia, assim, a gente chegou lá e tinha muita gente, assim, nessa sala. E tinha muitos maridos e muitas esposas. Eu falei, opa, não estou sozinha. Porque isso também era, né? Chegar num ambiente e falar, enfim. E aí a gente começou a participar. E a gente, Tatuapé da nossa casa, a gente mora aqui perto, né? Era um pouco longe. E aí a gente ia todo sábado, né? Todos os sábados. Todos os sábados eu acompanhei em todas as reuniões. Eu fui a todas.
infelizmente, né, eu fui vendo que o público foi reduzindo. E no final, se não me falha a memória, só tinha eu de esposa. Lá eu conheci a Meire e o Daniel, conheci o Léo, que acho que deve estar vindo depois, conheci o pastor Felipe, a Flávia, e o Davi, acho que o Davi acho que era o segundo ano que ele estava quando a gente chegou. E aí assim, eu me sentia acolhida, eu me sentia assim, eu não estou sozinha, porque para mim era muito grande, eu não fazia nem ideia, a gente estava conversando, a gente foi orar no caminho da oração ali, eu estava até comentando com as meninas, era um mundo muito diferente para mim, eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu não sabia lidar. E aí eu comecei a conhecer. Então, assim, eu acompanhei nesse primeiro ano do estudo presencial. E assim, eu sou muito observadora. E aí eu olhava e eu falava assim, nossa, fulano começou assim. Eu fui por ele, mas assim, aí eu começava a ver que eu estava sendo abençoada e também eu começava a ver a evolução das pessoas ao meu redor. Nossa, fulano começou assim, já está ali participando. Aí depois veio 2020, aí deixou o presencial por causa do Covid e aí foi para a plataforma, né? Foi para os encontros no Zoom e tal. E a Lê, ela não acompanhava essa parte, só eu fazia os devocionais, só eu participava do GA, mas eu não fazia. A minha missão era controlar. Ela só me cobrava. Então, assim, eu não estava ali, mas aí eu cobrava. Você está fazendo? Você está participando? Eu fazia, mas fazia de qualquer jeito. Eu não tinha o compromisso que a gente sabe, né? Que é muito importante, né? Que faz total diferença. E ela de fora, eu falava assim, na segunda eu estava lá, mais ouvia do que falava, na verdade nunca falei no GA, mas ouvia, fazia os estudos, fazia, mas vários dias deixava de fazer e ela achando que eu estava fazendo certinho todo o processo, né? E aí ela, opa, mas peraí, fulano, ciclano, a gente está vendo que está evoluindo, está tendo frutos, né? Os frutos estão vindo e a gente nada, né? Você nada. E assim, nesse momento, quando foi para a plataforma, porque assim, até do presencial, eu só o acompanhava, eu não fazia, eu só o acompanhava. Sim. Quando foi para a plataforma digital, a gente mora no sobrado, então eu ficava no quarto e ele ficava na sala, então ele fazia sozinho. E aí, anos, né? Quando foi, acho que final de 2022, eu desci para beber água e estava numa segunda-feira tendo o GA. E aí eu ouvi o pastor falando, vai ter o primeiro encontro presencial do Vida Pura. Aí eu, opa, peraí. 23. Foi, no final de 22, ia ter no ano seguinte, né? E aí eu falei, peraí. Voltei. Aí eu falei, peraí, a gente vai? E ele não. Foi uma luta de oração, de, sabe, de você vai, e você vai, e você vai, e a gente vai. E a gente veio. Foi uma bênção. A gente veio no primeiro ano, foi uma bênção. E aqui, a gente ouviu falar da escola de facilitadores. E assim, como eu não fazia parte do negócio, eu não sabia nada que estava rolando. E aqui eu fiquei sabendo. Eu falei, peraí, eu quero esse negócio aí. E aí a gente conversou. Aí ele disse, não. Eu falei, não, peraí. Ele falou, não, mas eu não quero ser missionário. Não é a minha missão. Eu não quero ser missionário. Facilitador? Tenho isso. E aí eu lembro que a gente sentou e aí conversamos com o pastor e ele explicou, não, né, você vai ser um facilitador, explicou todo o programa. E aí falou, olha, tem um preço promocional para casal e tal. Eu falei, a gente vai entrar. E a gente entrou. E aí a gente fez, aí eu comecei a fazer, porque aí eu estava na escola. E aí eu comecei a participar do GA. E aí eu comecei de fato a entender o que era aquele mundo, porque até então eu estava só meio que observando e cobrando apenas. E aí começou a ver que fazendo todo o processo é possível. Por que eu, que dizia que fazia, o processo não tinha mudança? Não tinha nenhuma transformação. E ela vendo que, mas fazendo é possível. Pelos testemunhos, né? Porque você faz o GA, né? Você faz o GA, você faz o estudo, né? E aí eu comecei assim, falei assim, gente, eu sou crente de infância, eu nunca vi isso, onde é que estava? E aí eu comecei a ver, peraí, eu não conheço esse Deus. Eu não conheço esse Deus. E aí eu comecei
como ele disse, eu não estava fazendo muito direitinho, né? A gente fazia no mesmo computador em casa. E o pastor Felipe era o nosso discipulador ali do processo. E aí, eu sou meio Caxias, eu gosto de estudar, enfim. E aí eu fazia bem antecipado, né? Corria atrás e fazia as pesquisas que precisava, enfim. E aí ele sempre dizia, eu falei, e aí, você já fez? Ah, não, peraí, vai dar certo, tô vendo. Vai dar certo. O que ele fazia? Ele copiava o que eu fazia. E aí eu fui ler, aí eu falei, cara, isso fui eu que escrevi. E aí a gente conversou com o pastor Felipe, e aí eu falei, pastor, o que corrige isso daqui? Dá uma olhada. Porque assim, se ele copia, não vai transformar. Não é possível que alguém que estude a palavra não seja transformado. E aí o pastor conversou com ele, acho que o Edson pode saber que acho que era um dos que corrigia, né? Acho que dos primeiros, as notas mais baixas deveriam ser dele. E aí ele começou realmente a estudar. E eu falei, agora vai. E aí eu fiquei animada, feliz, e aí logo veio o segundo aniversário. E aí a gente vai. Eu sou assim. Era 24. Aí a gente se programou para tirar férias. A gente se programa agora, a partir de agora, né? Desde o primeiro. Tirar férias mais ou menos nesse período, porque é mais fácil para a gente estar aqui. E aí a gente se programou. E só um adendo, assim. Quando eu comecei a fazer o devocional, e eu falei assim, não é possível que ele tenha estudado isso aqui. Aí eu comecei a achar que eu era dona da verdade. Porque eu estava por cima, né, de tudo. Porque eu estava podendo, né, enfim. E assim, dentre as coisas que a gente vê com o viciado, procrastinação, ira, mentira, parece que é um tique, assim, da nossa vida, sabe? Eles. Eu falei, não é possível, eles estão aqui dentro e aí eles foram ticando tudo que está acontecendo com a gente. E aí a gente teve várias situações, que, né, pra gente não dar nada mais tempo para as outras pessoas falarem, mas assim, tentando resumir, um dos grandes problemas era a mentira. Era um problema assim, muito difícil, porque eu acho que ele mentia tanto que ele acreditava até no que ele estava dizendo. E aí, dentre as nossas conversas, eu falei assim, olha, a gente está seguindo, eu vou estar com você. Desde que você queira, de fato, fazer, seguir, mudar. Se você disser para mim assim, eu não quero saber, paciência, eu não posso te obrigar. Então você segue a tua vida e eu sigo a minha. Mas eu não vou admitir mais mentira. Faltando uma semana pra gente vir pra cá no segundo aniversário, eu descobri uma mentira assim, enorme. E aí eu descobri, aí eu falei assim, não vou falar nada, não vou falar nada, não, eu vou falar. E aí eu cheguei e falei assim, ó, fala a verdade. Isso. Não. Falei, então, eu vou repetir. Era uma coisa na área financeira, tá? E eu sou bancária. E aí eu falei pra ele, falei assim, me fala a verdade. É a oportunidade que você tem né? A gente vai resolver, enfim. Não é isso. Aí eu falei, então, não. Então daqui seu celular, abre sua conta, detalhe o teu extrato, vamos ver junto. E era de fato o que eu imaginava. E aí eu olhei pra ele e falei, e aí? Assim, a gente sabe, né, que a pornografia, ela traz outras coisas, né? Mentira, egoísmo, covardia, você se torna infantil, aí vem outras coisas, manipular, orgulho e a infantilidade traz assim, mentira, porque você quer mentir para esconder e não sofrer as consequências, né? Não te torna um homem, né? Você deixa de ser homem, né? Você não tem coragem, né? Você não enfrenta a realidade, as coisas que precisam. Então, a minha reação era mentir. E aí a gente tinha falado que se eu mentisse de novo, eu sairia de casa. Eu falei, então, tá, eu vou embora, porque era o mínimo que eu podia fazer. Eu vou embora para respeitar o que você quer, né? Eu não vou continuar aqui. E peguei as minhas coisas e fui embora. E assim, foi a pior fase da minha vida. Porque ninguém quer se separar, por pior que seja, por mais difícil, para ela também. Mas a gente sabe que Deus não faz as coisas por acaso. Ele
as coisas não acontecem debaixo da soberania dele, porque a gente sabe que ele é soberano sobre todas as coisas. Pra gente foi, para mim foi um sofrimento, foi difícil, para Alessandra também, mas não foi por acaso, não foi à toa. Porque foi aí que, assim, até então eu fazia os devocionais por causa dela. O meu foco era outro. O meu foco não era Deus, era ela. Que ela vinha, me cobrava e eu fazia. Quando eu me separei, eu estava sozinho. E aí eu podia falar, não vou fazer, não quero. Aí eu comecei a fazer por causa de Deus, não por causa dela. Porque ela já não estava mais na minha vida, ela me cobrava, ela não sabia se eu estava fazendo ou não, ela não sabia se eu estava estudando, o que eu estava fazendo da minha vida. Eu comecei a fazer porque realmente eu queria agradar a Deus, queria conhecer, segui-lo, tudo aquilo que a gente ouve, né, no discipulado, no Vida Pura, o foco é Ele. Né? Por incrível que pareça, o foco não é para os vídeos, parar de assistir. O foco é Ele. E aí sim, não era mais por ela. E ela também fazendo o processo dela, a restauração, o que ela precisava fazer sozinha e eu sozinho. Aquele versículo, sabe, todas as coisas cooperam para o bem, fez muito sentido na minha vida naquele momento. Porque assim, depois de quase 20 anos de casado, ninguém pensa que vai separar, pelo menos eu não pensava. E aí eu falei, e agora? Tá eu e Deus aqui, né? Não estou só. E aí eu vim no Vida Pura, foi bem difícil, mas eu me senti acolhida mais uma vez, né? Me senti acolhida, e Deus falou muito comigo nesse encontro que a gente teve aqui, e eu saí daqui falando, não, eu vou conhecer mais esse Deus. E aí quando eu comecei a estudar mais, sozinha, eu lá em casa, e aí eu falei, poxa, eu comecei a ver em mim muita coisa que também não estava certa. Eu comecei a ver em mim que tinha muita coisa que eu estava fazendo errado. E eu maquiando, né, por conta de estar seguindo, né, julgando o processo dele, e eu falei, e eu? Né, fui descobrir os ídolos, né, do coração. E o casamento era um ídolo para mim. Eu não queria, ninguém casa para separar. Para mim, era um absurdo. E eu tenho que fazer de tudo para manter o casamento. Eu tenho que fazer de tudo para manter o casamento. E não é assim. Eu descobri que eu precisava de Deus. Eu entrei no Vida Pura para restaurar o meu casamento. Mas nesse processo eu encontrei Deus. Porque assim, a gente que é crente desde cedo, acha que tá, né? Não precisa ter um encontro com Deus. E foram quase 8 meses que nós ficamos separados. Eu achava que ia voltar. Porque assim, foi uma decisão, eu não sabia assim. Ele tinha acompanhamento pastoral da igreja e eu tinha, né, acompanhamento. Mas eu falei assim, agora ele está por conta, né? Agora, se antes ele não fazia, agora então. E ele me surpreendeu, porque aí ele foi fazer isso. Aí ele foi estudar. Aí ele foi buscar a Deus. E aí, aos poucos, e engraçado, né? Hoje a gente estava conversando sobre isso. Você tinha raiva de mim? Eu falei assim, não, eu estava decepcionada. Porque assim, aos meus olhos, tudo que eu podia fazer, eu tinha feito. Mas eu não tinha dado tempo para ele e Deus. Eu queria eu conduzir o processo dele. Eu tomava, né? Eu tenho essa coisa. Das minhas falhas, né? Que eu fiz tudo na força do meu braço. Eu queria, né? E aí eu falei, Deus foi lá e falou, não é você. Sou eu. E é no meu tempo, e é do meu jeito. E assim, Deus foi tratando comigo, e Deus é maravilhoso. Maravilhoso. E aí assim, sabe, sonhos que eu tinha abandonado, por conta de focar sempre no casamento. Não que não seja válido, é uma coisa importante, mas para mim aquilo é um ídolo. Então tá errado. E aí meus sonhos, meus planos, meus projetos de vida, eu tinha me anulado por conta disso. E aí Deus foi restaurando, sem eu nem pedir. Foi um ano assim que, sabe quando um monte de coisa acontece? Tanta coisa aconteceu num período tão curto de tempo que eu olhei para trás, nossa, né? Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. E aí eu aprendi, estamos aprendendo a conhecê-lo a cada dia. Agora juntos. Né? Essa glória de Deus, a gente conversou, a gente viu que
que nos unia, né? Era maior do que o que nos separava. E o que nos unia era Deus. E ele é maravilhoso, né? Ele vai além de tudo que a gente pode. Ele faz muito mais, né, do que a gente pensa ou imagina, assim como diz a palavra. E assim, é uma alegria assim, imensa estar aqui de novo, acompanhado. Mas de outra forma. Não assim porque é um troféu, um casamento, mas porque a gente está junto no mesmo propósito. Glória a Deus. Né? E aí, assim, se eu puder dar uma palhinha assim, para quem está nesse processo como esposa, faça você o processo. Porque assim, a gente tem mania de julgar o pecado do outro como muito grande. E esquece que dentro da gente tem muita coisa que precisa ser limpa, que precisa ser tirada. E só Deus pode fazer isso. E aí, isso só vai acontecer quando você se dispor também. E não ficar só apontando o erro do outro, porque isso é muito chato. Eu sei porque eu fiz isso por muito tempo. E não adianta fazer isso. Você se desgasta apenas e não resolve. Porque não é você que... O Leidson fala, dá uma de Espírito Santo, né? Não dá para ser o Espírito Santo da vida do outro. Eu aprendi isso. Só rapidinho, nesses meses, a gente ouve isso muito no Vida Pura, né? O foco correto. E a gente sabe que todas as nossas áreas são atingidas por causa dos vícios, né? Do vício da pornografia, outros, tá? E aí a minha área financeira, profissional e como filho. Nesses 8 meses eu consegui restaurar a minha convivência e conhecer o meu pai, que eu não conhecia. Eu pensava no meu pai e sentia raiva dele, rancor, mágoa por ter me abandonado aos 4 anos e tudo que me aconteceu culpava ele. E nesse período Deus me aproximou do meu pai e mostrou que ele é o meu pai porque ele foi a pessoa que mais me ajudou nesses 8 meses. E a esposa dele também, que eu não gostava, que me surpreendeu, usada por Deus, porque foi a minha mãe, que eu não tenho, ela faleceu em 2020, ela não estava, né, em todo esse período, e a gente vê que todas as áreas, quando o foco é correto, todas as áreas são ajustadas, né? Elas vão acontecendo, Deus vai ajustando, né? Todas as áreas. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pelo ministério, por vocês, à frente, quem está à frente. Agradeço muito, louvo a Deus pela vida de todos e por estar aqui. Agradeço muito a Deus.